Bem, vamos nessa videoaula de hoje trazer alguns comentários sobre a ideia de controlabilidade. Então, qual que é a ideia de controlabilidade para um sistema linear? Então, como nós já vimos nos outros slides, nas aulas anteriores, o sistema linear ele tem uma solução, é dado um ponto inicial x de zero, e daí quando nós aplicamos uma entrada u de t, esse sistema sai de uma posição x de zero e vai para uma outra posição x de 1, né? Mas a ideia é o seguinte: a ideia de controlabilidade é a ideia na qual nós partimos de um ponto x de zero qualquer. Vou aumentar aqui a fonte. A ideia é que nós podemos partir de uma posição x de zero qualquer e ir para uma outra posição x de 1 qualquer para um intervalo de tempo finito qualquer, um intervalo t1 qualquer. Então, por exemplo, aqui na imagem, suponha que nós tenhamos esse ponto inicial aqui, ó, onde está essa bolinha, esse ponto inicial x de zero. Então, dado esse ponto inicial x de zero, eu posso escolher qualquer ponto x de 1 dentro desse espaço de 3 dimensões e eu consigo levar o meu sistema de x de zero até x de 1 no intervalo de tempo finito. O que isso significa? Significa que eu tenho o que nós chamamos de controlabilidade. Controlabilidade é a capacidade de nós pegarmos o sistema de um ponto x de zero qualquer, que está aqui o x de zero, e levar para um ponto x de 1 qualquer no intervalo de tempo finito, no intervalo de tempo t1. Mas esse intervalo de tempo t1 é um intervalo que eu escolho. Então eu posso determinar que o meu t de 1 é 1 segundo, posso determinar que ele é 0,1 segundo, ou posso determinar que ele é 1000 segundos. Então, a quantidade de tempo na qual o sistema ele sai de x de 0 e vai até x de 1, pode ser 1 segundo, por exemplo, esse tempo de 1 segundo sou eu que determino. Mas o que acontece? Se eu determinar um tempo de 1 segundo, o sistema, ele, por exemplo, poderia estar navegando nessa linha que está aqui, ó. Ele vai, navega, dá uma volta, vai lá longe, navega e chega em x de 1. Agora, se em vez de eu trabalhar com 1 segundo, eu determinar que eu quero que o sistema saia de x de 0 e vá para x de 1 em 0,1 segundo, é um tempo bem mais rápido, então o sistema ele poderia fazer essa navegação aqui, ó. Ele navega por um outro caminho e chega até x de 1. Então, o que acontece é que existe, na verdade, uma infinidade de caminhos que o sistema pode percorrer entre x de 0 e x de 1. Qual é o caminho que ele vai percorrer? Bem, eu não sei. Ele vai percorrer algum caminho, vai sair de x de 0, vai chegar a x de 1, e o caminho que ele vai percorrer depende do tempo que a gente deseja, o intervalo de tempo. Então, uma observação é que quanto mais longo o tempo, maior vai ser o caminho. Quanto mais curto o tempo, menor deve ser o caminho, mas nem sempre é assim. Então, não significa que o tempo seja mais curto, que ele sempre vai obter o menor caminho. Ele poderia vir por um outro caminho aqui, dar uma sambada e depois vir direto para cá. Então, não sabemos exatamente qual o caminho que ele vai percorrer. Mas o mais importante no conceito de controlabilidade é o seguinte: se você pega um estado inicial qualquer, um x de 0 qualquer, e você determina que ele vá para um x de 1, um outro ponto qualquer, se o sistema for controlável, você sempre vai conseguir levar o sistema de x de 0 para x de 1. E para a gente levar o sistema de x de 0 para x de 1, nós vamos adotar essa regra de controle aqui, ó. Essa regra de controle ela é uma regra muito, muito importante e digamos que ela não está muito bem enfatizada nos slides. Existe essa regra nos slides, mas não está muito enfatizada. Mas essa regra aqui é uma regra conhecida como uma regra de malha aberta, porque não tem a parte de realimentação de x de t.
Então, uma regra de controle chamada de open loop, em malha aberta. Então, a regra de controle que leva o sistema de x de 0 para um x de 1 é dado por essa expressão aqui, ó. U de t é igual a menos b transposto, exponencial de a transposto t menos 1, wc elevado a menos 1, exponencial de at1 x de 0 menos x de t1. Então, essa regra aqui garantidamente leva de qualquer ponto inicial x de 0 para qualquer ponto final x de 1. Mas essa regra aqui de cima, ela só existe, ela só vai ser possível ser implementada se o par AB for controlável. O sistema dinâmico é controlável, significando que o par AB é controlável. Se e somente se, essa matriz aqui, conhecida como matriz C-frac, frac porque essa matriz ela tem um caractere diferente, né? É um C, porém esse C com esse símbolo especial é chamado de C-frac. Então essa matriz C-frac, composta como B, AB, A ao quadrado B, A elevado a menos 1B, essa matriz composta por esses elementos, a matriz C-frac, ela deve possuir o rank igual a n, nzinho de navio, no qual nzinho de navio é a dimensão da matriz A. Então, se a matriz A for uma matriz, por exemplo, 3 por 3, o sistema AB, o sistema linear vai ser controlável se e somente se o rank da C-frac for igual a 3 também. Então, assim, encerro essa parte dessa videoaula.